Agora na Interativa. Se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Olá, meus amigos, minhas amigas da Interativa FM. Esse é o nosso Se Liga desse sabadão, 23 de abril. 23 de abril, que faz parte aí de um feriado prolongado para muitas pessoas por conta do dia de Tiradentes, que foi na quinta-feira da semana passada. E hoje o Se Liga é no estilo Vale a Pena Ver de Novo. Nós vamos relembrar 3 importantes entrevistas que nós tivemos nas últimas semanas sobre temas relacionados à cidadania. E a gente começa ouvindo o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em educação, João Marcelo Borges. Vamos ver. Rimene, eu acho que tem um ponto que você falou antes de responder, que vou traduzir em números, né? De fato, não foi a pandemia que nos devolveu ao mapa da fome. Efetivamente, o Brasil retornou ao mapa da fome, que é um indicador, né, um instrumento criado pela Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O Brasil voltou em 2018, portanto, 2 anos antes da pandemia. O que nós vimos desde então é um aumento significativo, continuado, da insegurança alimentar no Brasil. Eu falei de 19 milhões na insegurança alimentar mais grave, que é não ter uma refeição por dia. Mas, na verdade, são quase 50% dos brasileiros que têm algum nível de insegurança alimentar e, portanto, sequer têm uma dieta integralmente nutritiva. Esse cenário, como você apontou, é um cenário que inviabiliza o desenvolvimento pessoal e a mobilidade social desses grupos. O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é uma sequência, de um lado, de uma crise econômica que se iniciou ali em 2013, se aprofunda em 2014 e eclode em 2015, da qual a gente nunca se recuperou. Tivemos pequenos crescimentos do PIB, mas a essa crise econômica se associou uma crise político-institucional que resultou num impeachment, depois da eleição de um governo claramente voltado para a destruição dos marcos institucionais e das políticas públicas principais que o país construiu nos últimos 30 anos. Eu gosto de dar um exemplo que citei, inclusive, recentemente, e que me inspirou a escrever esse artigo, que eu já visitei mais de 400 escolas públicas no Brasil, nos lugares mais remotos, do norte ao sul, centro-oeste, nordeste, do sertão à Amazônia. E na década de 90, a queixa mais comum que a gente ouvia dos professores, dos diretores, era associada à falta de insumos, ou falta de materiais didáticos, ou precariedade da infraestrutura, às vezes até ainda falta de merenda, mas a merenda já era um tema que estava resolvido em certa medida. Depois, nos anos 2000 e até meados dos anos 2000, o problema passou para outro lado, porque, grosso modo, a maior parte dos problemas de insumo tinha sido resolvida. Óbvio que ainda há escolas com muito problema de infraestrutura, você citou as escolas que receberam kit robótica e não tem nem água, ainda tem muito disso no Brasil, mas alguns insumos básicos estavam razoavelmente garantidos na maior parte das escolas. E nós chegamos a um ponto no Brasil que, sinceramente, não sei quantos dos ouvintes se lembrarão, mas eu cresci num país em que a principal campanha pública era sobre o soro caseiro, que era para prevenir a morte de crianças por desnutrição e diarreia. E eu acho que a gente está muito próximo de precisar fazer uma campanha do soro caseiro novamente no Brasil, porque as crianças simplesmente não têm o que comer, Brasil afora. Agregamos a isso inflação, agregamos a isso
políticas públicas em desmazelo, um Congresso Nacional alheio a esses problemas e preocupado com orçamento secreto. É uma situação bem complicada, Rimene. Como É você um disse, descaso, né, João? É um descaso. acho que tem um descaso de um lado, tem problemas objetivos de outro, inflação, crise econômica, mas eu acho que tem mais do que descaso. Eu acho que tem uma intenção destruidora. O governo federal brasileiro tem uma intenção e já manifestou isso, portanto não é minha interpretação, o presidente Bolsonaro disse isso à saída de uma reunião na Embaixada do Brasil em Washington. Ele disse que precisava destruir muitas coisas antes de poder começar a construir novas. Então ele manifestou o interesse de destruir algumas políticas públicas. Esse foi o jantar em que ele ofereceu uma comenda brasileira ao Olavo de Carvalho. Então acho que nós estamos vivendo um cenário que é, para o país, certamente preocupante, mas para essas pessoas, Rimene, aqui é o ponto que me importa, para essas pessoas pode afetar toda a sua vida. Uma criança que não tem os nutrientes, ela tem o seu desenvolvimento físico, motor, cognitivo e emocional comprometido. O grau de comprometimento vai depender de quanto ela não ingere de nutrientes e por quanto tempo. E, em alguns casos isso é irreversível. Então, por isso que fome requer urgência. Levando em consideração todo esse contexto da falta de alimentação aqui, que a gente tem essa criança que tem dificuldade de aprendizagem e a gente tem diversas outras crianças também com outras dificuldades de aprendizagem, eu quero saber de você, professor, né? O que você vê que a gente pode fazer? Até porque agora estão ouvindo professores, pais, por mais que às vezes a política pública não chegue na escola, ou exista no papel, mas não chegue lá, enfim, mas o que nós podemos fazer? O senhor vê alguma forma que a gente pode melhorar isso? Bom, eu acho que a primeira pergunta da MT é uma pergunta meio desesperadora, né? Uma pergunta meio retórica que nós todos nos fazemos, que é, eu acho que estamos sentindo essa impotência há alguns anos, né? E agora, ainda assim, há o que fazer. Quer dizer, o país, primeiro, o país sabe, tem os instrumentos, tem o histórico, tem capacidade institucional e recursos financeiros para erradicar a fome. E já fizemos isso, ou se não erradicar, mas pelo menos fazer com que ela caia ali nas franjas onde é mais difícil identificar e gerar, levar as soluções, mas nós temos. E o que eu tenho chamado a atenção é, ao dizer que a fome é a prioridade, primeiro é dizer, é por aqui que começamos, mas o segundo é conclamar as demais políticas públicas para convergir seus esforços no que cabe a cada uma, e também a sociedade civil, para enfrentar esse problema e superar o desafio dessa prioridade. Então, o que as escolas podem fazer? Muito isso que TT citou, assim, as escolas têm essa antena, MT, as escolas têm a sensibilidade, as escolas, os professores, os diretores, a equipe da escola pode não saber no detalhe o que acontece com cada um dos alunos, mas aquela comunidade, a escola sempre tem um bom termômetro. E tendo condições, sendo instruída e sendo estimulada a fazer esse exercício proativo de buscar mapear situações de vulnerabilidade alimentar, insegurança alimentar e situações de pobreza ou pobreza extrema, a escola pode, para além de fazer essas vaquinhas, esforços para comprar alimentos, ela deveria ser estimulada e receber instruções do município, do estado, da União,
de para onde ela referencia, para onde ela envia essas famílias, para que elas possam ter acesso na assistência social, às cestas básicas ou ao CAD único para atualizar seu cadastro para receber o novo Bolsa Família, ou eventualmente para ter o BPC, do caso de um membro da família mais velho, que às vezes é elegível ao BPC e não sabe. O outro lado, o que a gente pode fazer? Então, a gente conhece, como o Rimene disse, a gente já fez isso no passado. Agora, para a pergunta da MT, considerando que a gente não vai fazer uma revolução, MT, eu acho que o que dá para fazer no curto prazo é cobrar isso dos gestores municipais e estaduais e fazer com que eles cobrem o Congresso Nacional. E aqui vou dar um exemplo. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa da merenda escolar, né? Ele foi criado em 1955, é um dos programas mais antigos do Brasil, uma das políticas públicas mais sólidas que o país tem. Mas o que aconteceu nos últimos 5 anos? Ele perdeu 15% do seu orçamento. E ele perdeu 15% do seu orçamento não é só por conta do governo atual. É porque o Congresso Nacional tampouco se esforçou para aumentar. Estava preocupado com emenda secreta de um lado, estava preocupado com fundo eleitoral do outro. Enfim, várias outras prioridades que não existem no plural. A nossa prioridade é a fome. O Congresso Nacional pode e deve responder aos anseios da sociedade e, no caso da Câmara, e dos estados, no caso do Senado. Eu concordo com você quando você diz que a nossa prioridade é a fome. Eu concordo inteiramente. Mas isso é apagar incêndio. Porque, na verdade, existe um problema estrutural no Brasil. Né? Eu acho que o problema é maior. Você tem um problema, por exemplo, de famílias completamente desestruturadas, que as mães, em geral, nem conhecem muito bem os direitos dos filhos quanto à pensão alimentícia, quanto ao dever de sustento do pai. Aí você tem mães sem emprego, que não conseguem trabalhar porque tem todos aqueles filhos. Enfim, eu posso falar sobre isso meia hora, mas eu não vou fazer isso. Existe uma desestrutura, se é que você entende o que eu quero dizer, sabe? Que precisa, depois de cuidar da fome, que precisa ser cercada e consertada. Entendeu? Existe uma desestrutura da família. Eu não tô defendendo aqui que pai e mãe têm que permanecer casados, não é esse o foco. Eu estou dizendo que existe uma desestrutura, mães impossibilitadas de trabalhar porque não tem creche, pais que não pagam pensão alimentícia. Enfim, existe toda uma estrutura para ser consertada. Entendeu? Por exemplo, a falta de creche é uma coisa dolorosa. Né? A quantidade de mães que não recebem pensão alimentícia para os filhos, porque nem sabem que tem esse direito judicial. Enfim, eu estou muito desanimada, João. A verdade é essa. Tem tanta coisa para consertar que eu acho que eu estou muito desistida de morar nessa casa. Eu tenho 67 anos e eu estou cansada de ver a bobagem. E essa descrença, ela ecoa na sociedade, né, João? Essa descrença, ela atinge também o brasileiro, que muitas vezes se torna um sujeito desesperançoso. Essa desesperança também afeta que a gente busque soluções, né? Certamente. Eu também partilho em alguns momentos desse desalento, né? Eu fiz uma pesquisa no passado, MT, com jovens em idade escolar, alguns que estão, eles ainda não tinham voltado necessariamente às aulas presenciais, alguns sim, outros ainda estavam em remoto, outros já tinham abandonado, e chamei isso de
Eu identifiquei claramente um grupo com o que eu chamei de desvontade, que existe, que é isso, é um desalento, assim, do sujeito que já teve vontade, já teve ânimo, mas deu com a cara na porta tantas vezes ao longo da vida, e portas fechadas para ele, que chega um momento que ele não tem mais força, não tem mais, não sabe mais de onde tirar ânimo próprio para sonhar e para ir atrás do seu sonho. Esse desalento é talvez a pior coisa, né? Para os sociólogos, os cientistas políticos, eles citam que o pior cenário de uma sociedade é o que eles chamam de anomia, né? Que é quando a sociedade abdicou completamente de aceitar a autoridade e as regras do convívio social e, portanto, não responde mais ao Estado constituído. E, por outro lado, e eu que tenho 44 anos, eu também sei que o principal problema do Brasil na década de 80 era a fome. E é triste ver que hoje fome volte a afetar tanta gente, mas é bom saber que o país sabe resolver esse problema. Nos anos 80 a gente não sabia nem se o país ia dar conta de resolver. E o país vivia numa ditadura. Nos anos 80, menos de 70% das crianças brasileiras estavam no ensino fundamental. Hoje são 97%. Há 10 anos, há 14 anos atrás, para ser mais preciso, somente 30% das crianças que terminam os primeiros anos do ensino fundamental tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa. Esse percentual mais do que dobrou em 10 anos. Então, nós conseguimos, com todas as dificuldades, com todos os desafios que permanecem, é preciso olhar que nós estamos nesse esforço civilizatório somente desde 88. Eu citei o PNAE, que é de 55, as campanhas de vacinação também começaram ainda no governo militar, mas o único momento em que a gente diz isso tudo é direito e há as instituições para você cobrar o seu direito, de novo, uma espécie de marco regulatório, né? Tempo, um marco regulatório e pretense de civilizatório, né, Rimene? Porque é uma projeção de direitos humanos básicos para o que nós chamamos do mínimo civilizatório. O país consagrou isso na Constituição. É óbvio que a gente tem dificuldades, mas eu tampouco vou olhar só o lado meio vazio desse copo. O que nos segurou na pandemia foi o SUS. Olha, quando a gente passou a pandemia dizendo a prioridade é a vida, o que eu estou dizendo com a prioridade é erradicar a fome é a mesma coisa. A prioridade é viver. Depois a gente olha o resto. Então, assim, a gente construiu e conquistou muitas coisas. Eu sei que várias estão sob risco. Alguns grupos querem destruir o que foi construído. Mas o país é extremamente resiliente. A democracia ela tem os instrumentos para a gente recuperar o bonde. É isso, você acaba de ouvir a entrevista que o Se Liga fez com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em educação, João Marcelo Borges, programa que foi ao ar aqui pelos nossos mesmos canais, pela Interativa FM, também com transmissão simultânea pelo Facebook e pelo YouTube. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta nesse pique. Vale a pena ver de novo, eu faço questão da sua companhia. Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro.
Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também com transmissão simultânea pelo facebook.com/Interativa Goiânia, pela InTV no aplicativo do seu celular e também pelo meu canal do YouTube, youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência neste sabadão, dia 23 de abril. A gente segue aí no estilo Vale a Pena Ver de Novo, relembrando 3 importantes entrevistas com um tema central, podemos dizer assim, cidadania. Você ouviu há pouco o João Marcelo Borges, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em educação, ele que falou ali que a educação não é prioridade para 2022, uma fala polêmica, mas que tem relação com o combate à fome, um problema urgente que nós nos deparamos aqui no nosso país. Agora nós vamos ouvir um trecho da entrevista com o delegado Joaquim Adorno, ele que é delegado titular do GEACRE, o grupo especializado em delitos de intolerância e crimes raciais. Você não pode perder essa entrevista, porque essa semana o GEACRE foi o grupo especializado da Polícia Civil que indiciou 4 vereadores da capital por racismo em falas homofóbicas no plenário da Câmara de Goiânia. Então vamos relembrar aí essa entrevista com o delegado Joaquim Adorno sobre combate ao racismo. Quando a gente fala de racismo, a gente não fala de um racismo apenas, né, da violência, mas também do racismo estrutural, que é o que a gente vive muito hoje, que é uma coisa meio disfarçada, né? As pessoas parece que não estavam acostumadas a receber um tipo de tratamento desse. E muita gente, até hoje ainda fala, eu não sou racista, até tenho amigos negros. Como se isso fosse uma vantagem que tirasse aquela capa toda que a pessoa tem. Isso é uma coisa das mais difíceis de serem tiradas da sociedade hoje, né? Eu acredito que o racismo estrutural, ele é pior do que a bofetada. Eu prefiro que o sujeito vá lá e xingue, dê a bofetada, porque o racismo estrutural é aquela coisa difícil de provar. Você sabe por que você não foi contratado, você sabe por que você não foi escolhido, você sabe por que você foi multado, você sabe por que você sofreu aquilo, mas está tudo nas entrelinhas, está subentendido. No movimento, eu como homem negro, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós olhamos e reconhecemos o olhar do racista, e o olhar é diferente. A criança negra, quando ela vai no mercado, se vocês prestarem atenção para ver como é que funciona o racismo, preste atenção. Você pega uma criança negra e uma criança branca, ela vai no mercado. A criança negra, provavelmente, ela vai pôr as mãos nas costas e ela não vai tocar em nada. Por que ela não vai tocar em nada? Porque a mãe dela já explicou, não toque em nada, meu filho, senão vão achar que você furtou alguma coisa. E se você prestar atenção, você vai ver a criança branca tocando em tudo. Ela vai tocar, ela vai ver, ela vai cheirar, ela vai sentir, e você vai ver a criança negra com a mãozinha para trás. Isso é o racismo estrutural. É aquela criança que, quando lá na escola, ela aprendeu a parear. O cabelo ruim é o cabelo dela, o nariz feio é o nariz dela, isso está tudo subentendido. Então, na verdade, é tão louco isso, que eu me lembro que quando eu estava na 6ª, 7ª série, quando falava de escravidão, eu tinha vergonha da minha cor. Porque pela situação, a forma que a professora falava, a forma que o Estado tocava no assunto. Aliás, não é a primeira vez que eu e o delegado Joaquim conversamos. Nós já gravamos uma outra entrevista em que o senhor disse uma coisa que me marcou muito. Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de reis, eu sou descendente de um povo que tem sua cultura. E essa ressignificação é muito legal. Vou aproveitar os minutos finais desse programa, a discussão está extremamente proveitosa, necessária. Espero que você, ouvinte, que você, telespectador, esteja gostando desse nosso bate-papo. Se liga, hoje recebe o delegado Joaquim Adorno, ele aqui é titular do GEACRE, que é o grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, para a gente trazer aqui talvez um tópico que seja importante diante desse contexto de racismo, que é o tal do racismo reverso. Racismo reverso talvez seja igual unicórnio, não existe. E aí a gente precisa trazer essa questão,
Porque, afinal de contas, ainda é um argumento muito recorrente. Mas agora querem praticar um racismo reverso, né? Segregar como se houvesse comparação histórica, né, em relação a tudo que aconteceu com as pessoas pretas, né, de um modo geral. É como se isso pudesse ser replicado de uma forma agora em 2022. E aí, o senhor percebe, delegado, às vezes num depoimento, às vezes num atendimento ali na delegacia, às vezes durante um processo de investigação, esse argumento aí do racismo reverso? Já se deparou com alguma situação assim? Rapaz, eu tive um procedimento em que eu estou exatamente discutindo essa questão do racismo reverso. Muito interessante mesmo. Mas pouquíssimos casos nós temos que a pessoa, mas ele me chamou de branquelo, ou algo nesse sentido. Aí nós costumamos discutir da seguinte forma, para a gente tentar entender o racismo reverso. Bem, como é que funciona? Vamos tentar entender. Aí eu falo assim, olha, seu branquinho, dono da Ferrari que mora nos Jardins. Aí você se sente ofendido. Olha, seu branquinho do cabelo louro que tem R$1 milhão na conta bancária. Aí você se sente ofendido. Observe que a conotação de uma fala que envolva uma questão da pessoa negra, da pessoa preta, ela nunca vai ser igual a uma conotação de uma pessoa branca. Porque, na verdade, quando você utiliza um termo racista para o negro, aquele termo ele é carregado de subjetividade, carregado, seu preto, eu estou chamando você de preto, feio, vagabundo, pobre, favelado, safado, sem vergonha e um monte de outras coisas. Então, na verdade, o termo, quando eu te ofendo utilizando o termo preto, utilizando o termo que envolva a sua raça negra, aquela palavra ela é carregada de um contexto histórico de sofrimento social durante 400, 500 anos. Então, na verdade, não é a mesma coisa. Olha como é estranho. Seu branco... E o racismo, perdoe interromper, também ele não se apresenta só no discurso, só na ofensa verbal, né? Ele também se apresenta numa vaga de emprego que não é conseguida. É toda a subjetividade que é trazida... Numa abordagem policial. Na abordagem policial. Então, observe. Imagina, você já viu alguém tentar ofender uma outra pessoa chamando ela de branco? Não, imagina na história sua de vida quando o termo pessoa branca foi utilizada como um termo pejorativo para tentar diminuir o outro. Não me lembro. Agora imagina... Pelo contrário, né? Realmente não existe isso. Pelo contrário, as pessoas até falam inveja branca, né? Inveja branca. É isso, contrapõe. Contrapõe toda a nossa fala. Tudo que nós temos de bom na nossa sociedade, ela é pareada com a pessoa da cor branca. Então, o branco dos Jardins, o branco da Ferrari, o branco do Prêmio Nobel, o branco disso, o branco daquilo. Enquanto que, ao contrário, tudo que é ruim em nossa sociedade, ela é pareada com a pessoa negra. O favelado é negro, o bandido é negro, o sujeito vagabundo é negro, o pedinte é negro, você vai ser assaltado por um negro. Então, não tem como existir racismo reverso. No dia que a nossa sociedade mudar e nós escravizarmos os brancos e passarmos todo um período histórico em que os brancos vão sofrer pela sua simples condição de cor de pele, aí nós podemos falar em racismo reverso. Mas até que isso ocorra, eu sinto muito. Quando eu te chamo de branco, eu estou te elogiando. Tipo, pô, branco privilegiado, cara. Eu não tô te... Por mais que eu tente te ofender, eu não vou conseguir. A gente tem que... Até um exemplo bom. Que o doutor Joaquim não está sugerindo isso. Também faço coro aos elogios da Maria Tereza, porque conheço esse importantíssimo trabalho do GEACRE, que completa 6 meses, né? O GEACRE, essa delegacia especializada em atendimento a crimes raciais, a delitos de intolerância
É um projeto que começou em agosto do ano passado e antes de entrar em outros detalhes, delegado, eu queria que o senhor fizesse aí um balanço desses 6 meses, como, na sua visão, enquanto um profissional da segurança pública, esse trabalho tem contribuído para o combate a esses crimes. O que eu, assim, Matheus, o que eu percebi? Assim que o GEACRE começou, nós percebemos que o que nós tínhamos? Faltava essa interlocução e as pessoas não estavam acostumadas a ter um espaço para dar voz a esse problema. O que a gente percebia? Que muita gente ligava, meio desconfiadinha, aquela coisa toda, mas aí o trabalho do GEACRE, ele começou a ter resultado, pessoas começaram a ser indiciadas, a vítima começou a ser ouvida de fato, as coisas começaram a ser apuradas, e de uma média de 5, 6, 7, 8 inquéritos por mês, nós finalizamos janeiro com 23 inquéritos. E nesses 6 meses nós tivemos mais de 150, 180 denúncias que resultaram em mais de 110 inquéritos policiais. Então vamos contar aí, 110 procedimentos, quase um procedimento por dia. Isso só na região metropolitana, Goiânia e Aparecida de Goiânia. E isso demonstra que a coisa todo dia está andando e as pessoas estão começando a se conscientizar de que existe um espaço que dá voz às vítimas, que nós estamos lá para apurar. Eu acho que esses crimes já existiam, já estavam lá. O que acontecia é que a pessoa não vai dar nada mesmo, eu vou procurar o quê? Não vou procurar ninguém. E a coisa está andando. Por exemplo, esse mês, nós temos 16 dias do mês. Eu acredito que eu já instaurei 18 inquéritos, Matheus. 18, rapaz. 16 dias, mais de um inquérito por dia. E pasmem, o carro-chefe é racismo. 80% dos casos que chegam ao GEACRE, injúria racial. E dos mais escabrosos possíveis. Desde uma pessoa que está tomando banho numa piscina e de repente é dona da cobertura, mas aí o sujeito não sabe, está com as crianças, e o sujeito vai lá para pedir para a pessoa sair da piscina, porque provavelmente ele achou que fosse a empregada doméstica em razão da cor. E outros casos mais escabrosos. Então, assim, a gente vê de tudo no GEACRE. Precisa ser didático, né? Precisa fazer um programa como esse, explicar o que é o racismo estrutural. Mas eu acho que agora, por um bom tempo, vai ser só a punição que vai dar conta dessa aberração. O senhor concorda comigo ou não? Doutora Maria Tereza, em gênero, número e grau. Por quê? Porque nós temos que trabalhar nas duas frentes. Nós não mudamos a sociedade só com chicote. Nós precisamos de educação. O que muda a sociedade é cultura e educação. Mas enquanto estamos caminhando nesse processo de cultura e educação, a punição é o meio pedagógico para inibir determinadas condutas. Então, na verdade... Até porque a lei vale para todo mundo, né, doutor? Vale para todo mundo. Mas observe, quando o Matheus fez um comentário que a lei é de 87, Matheus? 89. 89, aqui me passou. Mas pasme, a lei é de 89. Eu não estudei ela na faculdade de Direito. E detalhe, se vocês consultarem ocorrências registradas com essa lei, vocês vão ver que o acréscimo é praticamente... Essa lei ela não era aplicada. Como diz no Brasil, não vingou. Nós temos um sistema que, na verdade, nós temos uma lei e que as pessoas sequer conhecem a lei 7.716. Não há um conhecimento da lei. Então, na verdade, as pessoas não conhecem o crime de injúria racial, não conhecem o racismo, e isso só demonstra o tanto que é grave essa situação em nossa sociedade. É tão grave que nós nos recusamos a discutir o assunto. Essa é a maior gravidade. Essa é a maior gravidade. É aquela coisa. Nós nos recusamos a discutir o assunto porque não existe. E tudo aquilo que não é mostrado, né? Tudo aquilo que não é evidenciado, tudo aquilo que não é denunciado, que não é registrado, investigado, punido, vai ficando à margem, né? Vai sendo mais marginalizado. Encoberto. Exatamente. É normalizado, Matheus. Tem uma palavra para isso que é horrorosa. É você normalizar uma situação que é uma aberração.
Entendeu? E o Se Liga discutiu na semana passada situações terríveis, né? Nós discutimos aqui nazismo e nós falamos do risco de se normalizar comportamentos nazistas, né? Da mesma forma, nós não podemos mais normalizar comportamentos racistas. Você ouviu aí o delegado Joaquim Adorno, ele que é titular do GEACRE, o grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. GEACRE que indiciou essa semana 4 vereadores da capital pelo crime de racismo no plenário da casa, gente. Tem base um trem desse? Olha, já, no próximo bloco, a gente fala sobre meio ambiente com o engenheiro agrônomo e professor universitário Antônio Pascoaleto. Você não pode perder, eu faço questão da sua companhia. Até já. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também com transmissão simultânea pelas redes sociais. Na edição deste dia 23 de abril, a gente relembra aí 3 importantes entrevistas sobre questões centrais relacionadas à cidadania, combate à desigualdade, valorização da educação e também o meio ambiente. Dentro disso tudo, temos aí outros temas transversais, o combate ao racismo, a erradicação da fome. Você já ouviu aqui no nosso programa o João Marcelo Borges, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em educação. Nós ouvimos no bloco anterior o delegado Joaquim Adorno, ele que é titular do GEACRE, que é o grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. É uma espécie de delegacia que investiga somente esses crimes, um grupo especializado para combater esse problema que a gente sabe ainda é tão presente. E agora a gente fala sobre meio ambiente, sobre preservação, sobre sustentabilidade. Quem nós vamos ouvir é o professor Antônio Pascoaleto. Ele é engenheiro agrônomo e coordenador do curso de Engenharia Ambiental da PUC Goiás. Trago agora para esse debate uma notícia quente das últimas semanas. Vou voltar aqui para trazer para o nosso ouvinte essa notícia das últimas semanas, que foi um decreto do governo Bolsonaro que autoriza construções em áreas de cavernas. Esse decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizou a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas e permitiu ainda a destruição daquelas que os órgãos ambientais consideram de relevância máxima, ou seja, mesmo aquelas cavernas que têm um interesse público máximo, considerado pelos órgãos ambientais, poderiam sofrer aí intervenções. No subterrâneo de regiões de todo o país está um ambiente desconhecido pela maior parte da população, mas de grande importância para a história da humanidade e para a diversidade da vida. Os pesquisadores dessa área chamam a atenção para a necessidade de proteção dessas cavernas. Numa dessas cavidades, inclusive, é que foi localizado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Hoje, são mais de 21.500 cavernas conhecidas no Brasil e o maior número delas fica em Minas Gerais. Trago a questão, então, para o professor Antônio Pascoaleto, que é nosso convidado no programa de hoje. Em que medida, professor, situações como essa, exploração ou eventual destruição de cavernas, podem prejudicar o equilíbrio da nossa relação com a natureza e até mesmo pesquisas científicas em andamento, informações que são fundamentais, informações que podem ser muito interessantes e muito necessárias para o desenvolvimento da ciência, para o nosso aprimoramento da relação com o meio ambiente? Matheus, o homem, ele já na era da pedra lascada e da pedra polida, ele utilizava estes espaços como a sua casa, a proteção contra animais que poderiam querer se alimentar dele e também como forma de sobrevivência das intempéries da natureza. Não à toa foi encontrada a Luzia, um ancestral nosso, em Minas Gerais, né?
As cavernas elas têm uma série de atributos importantes. A gente poderia dizer paleontológico, né, antropológico, biológico pela vida que ela mantém, hidrológico, porque muitas vezes são formações que facilitam a infiltração da água ou estocam a água, e também são produtos da ação da água sobre a rocha. Tem a beleza cênica da sua presença e utilizada, inclusive, com aspecto de turismo e estudos de pesquisa de tudo quanto é tipo. Veja bem, você citou 21.500 cavernas no Brasil. No Centro-Oeste, se não me engano, nós temos aproximadamente 1.215. Em Goiás, nós temos 844. E São Domingos se destaca por um destes locais com grande beleza pela presença das cavernas. Então, o que o presidente fez, infelizmente, vai na contramão do que se deveria fazer. Ele, ao colocar este decreto, ele esqueceu que a Constituição ela diz que a obrigação do Estado de proteção do meio ambiente. Ele feriu diretamente a Constituição, e isto partindo de um mandatário supremo. Não à toa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu parecer contrário e a situação ela vai para o plenário do STF. Mas, além disso, ele quis, ao colocar este decreto, deixar que a decisão ficasse no Ministério de Infraestrutura, Ministério de Energia e Infraestrutura, que é na contramão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Em 1981, a Lei 6938 institui a Política Nacional do Meio Ambiente e cria o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde tem os órgãos da esfera federal, estadual, municipal e outras instituições de pesquisa ou energia que participam. Mas lá não está escrito que o Ministério de Energia e Infraestrutura faz parte do SISNAMA. Então, seria a mesma coisa que entregar um galinheiro para a raposa cuidar. E esse tipo de prática que o governo federal adotou, não à toa, justamente, como uma política contrária à questão ambiental, é totalmente criminosa e não desejável para o país e nem para o mundo. Por isso que a gente tem sido um pária internacional na questão ambiental e vai nos afetar nos mercados consumidores. O Brasil, a gente sabe, tem uma riqueza ambiental que é admirada, cobiçada pelo mundo, né? E aí, nós temos um potencial de produção, por exemplo, de energia limpa, energia solar, energia eólica, que sofre alguns entraves que, pelo menos numa percepção, repito, de uma pessoa leiga como eu, não tem um desenvolvimento, não tem uma progressão à medida em que tem potencial. Essa percepção minha, ela está correta, professor? A gente poderia estar mais avançado em produção de energia limpa, algo tão importante quando a gente reconhece já, por exemplo, o prejuízo dos combustíveis fósseis? Você está corretíssimo, Matheus. O Brasil, apesar de ser um país que é extremamente dependente de hidrelétrica, mais de 60% da nossa fonte de energia provém das águas, que também é considerado uma energia limpa. Mas ele não investe tanto em energia solar, energia eólica e energia das marés. E também não há estímulo para que isso aconteça, de forma que você possa baratear esses sistemas. Recentemente, houve até uma discussão no sentido de se aplicar taxação, o que coíbe ou inibe qualquer tipo de investimento que possa acontecer nesse setor. Então, é importante que hajam políticas públicas voltadas para isso, para a gente substituir as formas de produção de energia e, principalmente, eliminar os combustíveis fósseis, que esses são extremamente caros. Veja bem, nós tivemos uma crise hídrica agora recentemente e nós precisamos colocar a bandeira tarifária de escassez de água na conta de energia elétrica. Chama atenção. Veja bem, na conta de energia elétrica nós temos uma bandeira que é escassez hídrica, além da vermelha. Na conta de água a gente não tem uma bandeira de escassez hídrica, sendo que mais de 60%
provém de hidrelétrica. E outra coisa grave, porque quando não se tem água para produção de energia no país, você também tem que pôr para funcionar as termoelétricas, e as termoelétricas são muito mais caras, nós pagamos isso na nossa conta de luz, e muito mais poluentes. Elas chegam a ser 100 vezes mais poluentes, porque elas vão ser abastecidas com combustíveis fósseis ou carvão. Então, não tem jeito, é um problema sério essa questão da conta de energia. E, se eu permitir, o tempo é curto, eu gostaria de fazer um comentário até. Se nós não nos preocuparmos com essa questão de recursos hídricos, nós vamos ter um aumento na temperatura do Cerrado, que vai variar de 1 a 5,5 graus até 2100, e vai ter uma redução da precipitação de 10 a 45%. Mas tem outras informações interessantes, é pensar na questão do deslocamento do dia a dia. Uma pessoa num carro popular, ela consegue gerar 9,15 quilogramas de CO2 equivalente se ela anda 25 quilômetros, aí de volta para o seu trabalho, né? Se ela for de ônibus, reduz. Recentemente chegou em Goiás alguns ônibus elétricos, né? Então ela reduz o consumo para 1,5 kg para o mesmo percurso. Mas, em média, durante um ano de deslocamento de carro, a gente produz 2.000 quilogramas de CO2 equivalente. Só com deslocamento de carro. Mas se a gente utilizar energia para todos os outros consumos, a gente vai utilizar produzir 4.000 quilogramas de CO2 equivalente, 4 toneladas, né? E para neutralizar esse carbono, a gente vai ter que plantar muitas árvores se não quer substituir o modo de vida. Então, no mínimo, a gente teria que plantar, eu sempre digo, uma árvore por mês, porque o cálculo chega a 14 árvores por ano, nós temos 12 meses para arredondar uma árvore por mês. Agora, se a pessoa não quiser plantar, o ideal seria que ela depositasse um dinheiro todo mês para uma entidade que possa fazer isso, né? Que seria a anuidade da pegada ecológica, porque quando sente a dor no bolso, as pessoas se tornam sensíveis e conscientes. Exatamente. Se a nossa sociedade se move apenas pela visão do progresso como a produção de riqueza, melhor dizendo, como sendo dinheiro, né, talvez iniciativas como essa, né, professor, sejam interessantes. Eu queria abrir o debate perguntando para o professor a seguinte situação. Quando eu era criança pequena, lá em Piracanjuba, não era em Barbacena, a gente falava de problemas ambientais muito numa perspectiva de futuro, né? Problemas relacionados à escassez de água, à má qualidade da água, a saneamento básico, ao aquecimento global, e tudo isso era discutido como uma seguinte situação: vamos cuidar hoje para que não tenhamos problema no futuro. Professor, esse futuro problemático, esse futuro desafiador, esse futuro com situações ambientais e com problemas ambientais mais complexos, esse futuro já chegou? Eu temo em lhe informar que sim, chegou. Se nós pegarmos a era pré-industrial para os tempos de hoje, nós conseguimos já aumentar a temperatura média do planeta em mais de 1 grau. E o mundo pretende estancar, ou tentar segurar isso, pelo menos até 1,5 graus, o que, de certa forma, já é um grande transtorno planetário, porque todos os ciclos, especialmente o hidrológico, eles sofrem grandes alterações. Veja bem, se nós compararmos com o corpo humano, 1 grau a mais de temperatura é febre. E como toda febre, o organismo ele tem uma mudança completa de reação. A mesma coisa acontece com o planeta. 1 grau ou 1,5 graus a mais da temperatura média causa alterações, por exemplo, no ciclo hidrológico, chuvas torrenciais em curto espaço de tempo, secas prolongadas, aumento da dissipação de energia nos oceanos, causando maremotos, ou até mesmo os tsunamis provenientes do lançamento de lava, né, nas emendas das placas tectônicas, e toda uma mudança
mudança de comportamento no planeta, porque o planeta ele tende a buscar o steady state, que é o estado de equilíbrio, mas ele não consegue. E ao não conseguir, o preço vai ser pago pelas espécies que o habitam. Nós acabamos de ouvir Antônio Pasqualeto, ele que é engenheiro agrônomo, professor universitário, coordena o curso de Engenharia Ambiental da PUC Goiás, ele que falava sobre preservação do meio ambiente, das nossas florestas, do uso inteligente dos nossos recursos, tema importantíssimo nesse momento que nós vivemos. Ouvimos também nos blocos anteriores o delegado Joaquim Adorno, titular do GEACRE, o grupo especializado da Polícia Civil que investiga crimes raciais, que investiga crimes de homofobia, um trabalho super necessário, e também o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em educação, João Marcelo Borges. A gente vai ficando por aqui, claro, agradecendo a sua companhia neste sábado de feriado prolongado e reforçando o convite para, na semana que vem, estarmos de volta novamente debatendo questões importantes e sérias para a nossa sociedade. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Se liga! Interativa!